Bom dia, muito bem-vindos a mais uma live das 7h07 da manhã. Eu sou a Vânia Dalbello, sou fundadora do método P4K e na aula de hoje nós vamos falar sobre um tema extremamente preocupante para a grande maioria das pessoas, de que será que o P4K vai funcionar para mim? Então, essa é uma pergunta que a grande maioria se faz, porque realmente está fora desse circuito, né? Está fora desse cenário. E essa é uma das perguntas e uma das dúvidas, inclusive, de qualquer atitude que a gente precise tomar na vida, né? Sempre que a gente tem alguma decisão para fazer, alguma coisa que a gente precisa, inclusive, uh, pensar, analisar, a maior dúvida, a maior pergunta, a maior indecisão é: poxa, mas será que vai funcionar para mim? E isso eu sei que vai passar na cabeça de vocês, eu sei que se ainda não passou, vai passar, ou se já está passando, é natural isso estar acontecendo, tá? Fica tranquilo que se isso está acontecendo com você, você está dentro da grande média das pessoas, que é realmente fazer essa pergunta a si próprio, né? Eu, mais do que ninguém, já passei por várias situações de realmente ter que decidir algumas coisas e nunca a gente tem 100% de certeza das coisas. Afinal de contas, a gente não tem como saber algumas coisas. Por quê, gente? Porque a nossa vida, ela vai girando, ela vai acontecendo, e algumas coisas vão fazendo parte do nosso sistema e que às vezes a gente nem tinha se dado conta. Algumas coisas caem no colo da gente, né? Ou poxa, alguém me chamou aqui, alguém me indicou, e agora, o que eu vou fazer? Será que realmente é isso? Será que não estou me precipitando? Será que eu estou realmente entendendo o que está acontecendo? E isso faz parte da nossa vida, isso vai fazer parte da sua, e isso é bom que aconteça. Não, eu não aconselho que você não reflita em nada, eu não aconselho que você se jogue em tudo que apareça, eu não te aconselho que você não analise as coisas, porque você precisa, inclusive, analisar, você precisa olhar, você precisa entender as coisas para que realmente isso faça você ter cada vez mais certeza do que você está fazendo, tá? E a gente realmente vai estar entrando hoje nessa questão de será que vai funcionar o Pilates for Kids para mim? Como uma pergunta que você esteja se fazendo, porque uma das coisas eu já sei que você sabe. Você já sabe que funciona, porque funcionou para a Vânia, porque funcionou para muitos alunos da Vânia. Agora, a dúvida é: será que vai funcionar para você, para a Priscila? Será que vai funcionar para a Kelly? Será que vai funcionar para a Silvana? Será que vai funcionar para a Renata? Enfim, será que vai funcionar para todas essas pessoas que estão aqui, que vão assistir? É essa a maior dúvida, é essa a maior angústia, acredito, de vocês. E para que realmente vocês possam ter clareza, para que vocês possam, inclusive, fazer uma análise, né? Eu, como uma boa prof, né? Eu sempre digo que a minha função como professora, como orientadora, como mentora, é fazer vocês terem uma metodologia para conseguir realizar aquilo. Eu desenvolvi uma metodologia para realizar o ensino do Pilates para criança. E eu também ensino vocês, inclusive, a usar de uma maneira mais simples para que vocês possam ter a resposta que vocês querem, se funciona ou se realmente não funciona. Então, por isso, eu realmente quero que você, nesse momento, pegue papel e caneta e vá anotar algumas perguntas que você vai ter que responder para você mesmo. De nada adianta eu vir aqui dizer para você: olha, gente, para mim aconteceu isso, eu fiz isso, porque cada um de vocês tem um cenário, cada um vai ter os seus empecilhos. Quais são os empecilhos, às vezes, que nos impede de fazer algo? Às vezes pode ser uma desculpa, né? Que eu digo, empecilho, um modo bonito de dizer, para não dizer que às vezes a gente tem uma desculpa. E é muito comum a gente ter algo que nos impede. Ah, mas eu não tenho isso. Ah, mas eu não posso. Ah, mas eu tenho isso. Ah, mas isso e aquilo. Então, cada um de nós, dentro do seu cenário, vai ter as suas dúvidas, vai ter as suas justificativas e, teoricamente, nada mais é do que umas desculpas, né? Então, vocês podem ter
filhos pequenos. Ah, Vânia, mas eu tenho filho pequeno, realmente é complicado, eu não tenho com quem deixar, eu não tenho como fazer. Quando isso acontece, gente, eu quero dizer para vocês que eu tenho duas filhas pequenas. Uma, ela já não está tão pequena, mas quando eu realmente iniciei nesse mundo do P4K, elas eram pequenas. E eu vivi isso com elas pequenas. Então, o que eu posso dizer para vocês? Que é possível sim, com filhos pequenos, é possível ter um outro emprego e conciliar, principalmente no início, né? Aquele medo, às vezes acontece aquele medo de você, mas será que eu largo certo que eu já tenho por algo que é novo, por algo que está começando? Você não precisa largar o que você tem, que realmente a tua segurança. Não precisa, nesse momento, largar. Você começa a fazer um teste, você começa a implementar e você vai perceber a potencialidade e aí você decide. Tá? Então, se sua dúvida, o seu medo é, poxa, mas será que eu tenho que largar o que eu estou fazendo? Não necessita nesse primeiro momento. Será que eu consigo com um filho pequeno? Consegue, porque tudo foi pensado, inclusive para que você possa assistir e fazer um momento que fica mais fácil para você. Graças ao bom Deus e graças à tecnologia, hoje você tem conhecimento de qualidade dentro da sua casa. Hoje você não precisa mais viajar para ir num congresso, para ir num curso, para ficar vários dias fora, para ir aprender alguma coisa. Não. Hoje, com a bênção de Deus, eu digo, né? A gente tem a possibilidade de estar dentro da nossa própria casa, com a nossa família, sem precisar ter gastos a mais em viagem, transporte. Não que isso não seja bom, né? Não que isso não seja gratificante, que a gente não goste de viajar, sair, sei lá, ver novos ares, conversar com outras pessoas. Eu sei da importância disso. Mas eu também sei que para quem tem filho pequeno, para quem tem outro trabalho, para quem tem marido, ou tem esposa, ou tem outras coisas, muitas vezes se torna inviável fazer isso. Muitas vezes se torna difícil conseguir conciliar datas, conciliar todo o seu trabalho, conciliar tudo que você tem para administrar e para cuidar, porque você tem que se estar ausente por um período. Então, quando você tem algo que é online, que está gravado, que você pode assistir aonde você quiser, quantas vezes você quiser, te tira das suas costas aquela preocupação de como eu vou fazer, que horário eu vou fazer, e eu não tenho dinheiro para viajar, gente. Várias vezes, inclusive no início, quando eu tinha a Valentina pequena, como que eu vou viajar, ficar 3 dias fora se eu amamentava ela? Como que eu vou sair e deixar o estúdio que na época eu, inclusive, tocava ele, dava aula, 3 dias sem dar aula? Como que eu ia fazer isso, gente? E isso é a realidade que foi minha e que pode ser a sua. E por isso a gente realmente percebe o quanto os cursos online, o quanto as explicações em que a gente tem acesso aos profissionais, pelas mídias, pelo suporte, pelas plataformas, nos facilitam e nos dão a segurança de que eu posso e eu consigo aprender aonde eu estou. Eu não preciso sair do interior da minha cidade, onde eu moro, pegar dois ônibus, pegar avião, pegar Uber, pegar hotel, pagar hospedagem, enfim. Quando você calcula o custo, às vezes, de um treinamento, o custo de um outro curso, aquilo que você estaria pagando pelo curso, ele dobra. Ele dobra, porque a viagem, porque o custo da alimentação, o custo de transporte, ou a sua ausência, em que se você trabalha num outro lugar, alguém vai ter que estar trabalhando por você. Tudo isso são coisas que agregam e que realmente pode estar te segurando de começar algo novo. E de pensar, será que vai funcionar para mim? Eu vou ter que abrir mão de tantas outras coisas para começar isso? Não, você não precisa. Então, a primeira preocupação, que pode ser algo que você está pensando, mas será que vai funcionar? Como que eu vou aprender? Como que eu vou fazer? Eu realmente já estou te dizendo que a gente está num mundo novo. A tecnologia está aqui. Ela ensinou, a gente passou um ano aprendendo à distância, aprendendo a entender os alunos, aprendendo a se comunicar de uma maneira que realmente seja efetiva.
Vocês aprenderam a mexer com os eletrônicos, a mexer com as plataformas, a não ter mais tanto medo, né, de realmente fazer uma matrícula num curso que é à distância, porque vocês sabem que não é qualquer profissional que consegue fazer um curso. Não é tão simples realmente disponibilizar conteúdo, porque existem ferramentas que, inclusive, gente, para quem não sabe, eles analisam se você realmente é um profissional que está em tudo de dia, se você faz as coisas como deveria, se você está correto, se você... Existe essa cobrança da parte das pessoas que hospedam os nossos cursos. Então, não é assim qualquer um sai fazendo o que bem entende. Vocês têm que entender que para se estar no mercado, estar se expondo, afinal de contas, no momento que a gente abre uma live, a gente está falando, vocês entram nas mídias sociais, vocês podem, inclusive, ver a realidade, como é realmente a vida, como ela é. E vocês podem, inclusive, nesse momento, enxergar, é verídico ou não é verídico, isso acontece, a pessoa está realmente falando daquilo que ela vive, ela faz isso, então, também te dá essa segurança, algo que, na minha época, não existia isso. Não existia. Então, hoje, para vocês, eu não tenho dúvida que é mais tranquilo em várias outras fases, em várias outras etapas. Um outro fator que contribui muito e que, para mim, na época, quando eu tinha que viajar e que tinha que sair, era a questão de excesso de informação num final de semana. Quando a gente vai num congresso, ou quando você, enfim, tem muito isso na sua cabeça, mas eu gosto do presencial, eu gosto de estar lá, eu gosto do contato, você tem que entender que quando isso ocorre, o profissional que está ministrando esse conhecimento, ele vai tentar passar o máximo possível naquele período X de tempo. E ele vai falar o máximo possível. Isso quer dizer o quê? Que ele vai falar, ele vai passar. Se você vai aprender, aí é outros 400. Por que isso realmente é complicado para você? Porque a gente sabe que a gente tem uma consciência e a gente tem um grau de concentração limitado. Nós não vamos conseguir estar concentrado 10 horas num dia. Você não vai conseguir assimilar tudo em 3 dias. É muito pouco tempo para tanta informação. O que isso acontecia para mim? Eu não sei se acontece para vocês, mas era uma angústia minha. Chegava um ponto do final do curso, do final do treinamento, enfim, que eu já nem me lembrava o que tinha começado. Porque era tanta coisa e aquela angústia de pega celular, grava, bate foto, com o medo de que quando eu fosse precisar desse ensinamento ou desse conhecimento, eu não ia mais ter. Porque, na realidade, foi falado. Se eu aprendi ou não aprendi, o azar é meu lá quando eu for usar. Vânia, mas eles dão apostila. Apostila. Só que a apostila pode ter uma foto, mas não tem todo o detalhe das coisas, gente. Então, isso também era um agravante que, para mim, era um excesso de informação. E isso não é adequado, porque a gente não consegue ter o crescimento para realmente ir aprendendo, praticando, aprendendo, praticando. A melhor forma de você aprender e não esquecer mais é colocar em prática. Como que você vai aprender tudo, colocar em prática em 2, 3 dias, gente? É muito mais complicado. A insegurança é muito maior. Quando chegar a hora de você realmente colocar em prática, você vai ter medo. Você não vai saber, não vai lembrar. Eu não peguei bem essa parte que eu preciso hoje. Eu não sei se isso acontece com vocês, mas acontecia. Bem na parte mais importante da aula, meu celular não tinha mais bateria ou não tinha mais memória, não consegui gravar, não consegui filmar. E aí aquela angústia, ou eu anoto ou eu assisto. E isso acabou agora. O momento que você tem um curso que está gravado, um curso que está, enfim, as aulas estão aqui, você pode assistir elas, você vai ter elas depois disponibilizadas para você poder assistir em outras ferramentas, com mais calma. Uma vez eu sei que tem isso, é falado sobre isso, eu vou usar isso semana que vem. O que eu faço? Vou lá, assisto novamente, tenho isso na minha mente mais fresco, né? Mais fácil de lembrar, e aí vou para a prática. Para que ficar se estressando com coisas que não precisam mais ser estressadas? Então, o maior
problema e a maior angústia que as pessoas pensam é: mas será que eu vou conseguir? Mas será que eu vou dar conta? Mas será que vai funcionar para mim? E é por isso que funciona para você, porque existe uma maneira de ser ensinado que funciona para a maioria das pessoas. Como que não vai funcionar se você não fizer a sua parte? Porque realmente é impossível conseguir fazer a pessoa aprender se ela não quer, ou se ela não fizer a parte dela. Eu, inclusive, estaria mentindo para vocês se isso pudesse acontecer, porque não pode. E não tem como. Eu não consigo fazer bem que era bom, né, gente? Nossa, seria muito bom se a gente pudesse fazer a pessoa que a gente quer aprender o que a gente realmente deseja que ela aprenda. Mas isso é inviável. Então, mais do que nunca, gente, você ter clareza, você ter certeza de que você vai ter, sim, a segurança do conhecimento, a segurança do método, a segurança de que você vai ter, sim, o momento da sua necessidade, ter como reassistir, ter como perguntar de novo, gente. Quantas vezes surgiu dúvidas e você já não tinha mais como perguntar, porque o que aconteceu? O curso passou, nunca mais vi o professor, nunca mais vi a pessoa. Eu fiz alguns cursos internacionais, inclusive. E o que eu aprendi, eu aprendi. O que eu anotei, eu anotei. E depois, adeus, Vânia. A pessoa foi embora, foi morar na cidade dela, nunca mais tive acesso. E isso fez o quê? Muitas dúvidas, porque a dúvida ela não vai acontecer quando você está aprendendo. Ah, o professor está falando, ó, gente, isso é por causa disso, acontece isso, a criança vai se portar dessa maneira, papapá, 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 vai falar tudo. O que vai acontecer? Você vai aprender aquilo e você, entendi, tá, ok. Aí você chega na prática e não acontece, às vezes, aquilo que o professor falou. Ou, e se acontecer tal coisa, que você vai se dar conta só quando você está dando aula? O que você faz? E aí você não tem mais para quem perguntar. Quando você sabe que existe e a metodologia ela tem esse suporte de você, inclusive, mandar uma pergunta, de você escrever na comunidade, de você tirar dúvidas, você tem a certeza de que, bom, mesmo na dúvida, se eu não souber o que fazer, eu vou ter o auxílio. Eu vou ter alguém que fez, ou que já passou, ou que está me ensinando, me orientando o que eu devo fazer. Isso faz com que você entenda que funciona para você, gente. Se você tiver que ir de uma cidade até uma outra cidade, tá? Você não conhece a cidade, você nunca foi, mas eu digo para você, olha só, você vai pegar tal rodovia, você vai ir por tanto tempo por ela, quando você chegar em tal lugar, você pega à esquerda, entra no quilômetro tal, anda mais tantos quilômetros. Se eu te orientar, você acredita que fica mais fácil você chegar onde você quer? Não tenho dúvida, porque uma coisa é você ir eu achando que é aquele caminho, outra coisa é você ir com uma orientação. E uma outra coisa é você ter o telefone da pessoa, e se caso você chegar num determinado percurso do local, você disse, e agora? Eu não lembro mais. E agora? Será que é isso mesmo? Ah, eu vou ligar para a pessoa. E aí você liga para a pessoa, você escreve, manda um áudio para a pessoa, um WhatsApp e diz assim, olha só, eu estou em tal lugar. E agora? Por onde eu vou? Eu esqueci. É a mesma situação que vai acontecer com você. É a mesma, porque quando você não souber por onde ir, você tem como perguntar. Você tem como ter uma resposta de onde, olha, é a esquerda mesmo que vocês tinham falado, e a pessoa diz, não, não é a esquerda, é a direita. Vire à direita. E aí é realmente o final das coisas, gente. É como realmente acontece quando você tem a orientação adequada no momento certo. E isso vai te dar tranquilidade de saber que vai funcionar para você, sim. Porque você vai ser, inclusive, orientado principalmente na dúvida. Principalmente no momento que você estiver fazendo aquilo que você está aprendendo. E não só quando você estiver ouvindo aquilo que está sendo ensinado. Então, você começa a se dar conta quanto é benéfico a forma de ensino atual. Quanto é muito melhor.
quanto o próprio vídeo, a própria explicação. Você imagina você poder assistir toda a aula novamente, quantas vezes você quiser, até entrar, até realmente você dizer assim, agora eu entendi. Eu não sei se só eu que sou meia loira, né? Eu digo, loira pintada, mas por várias vezes aconteceu situações que eu já tinha ouvido, gente, muitas vezes aquilo. E aí, de uma hora para outra, é como se a ficha caísse. Agora eu entendi por que isso. Agora sim. Nossa, mas eu demorei para aprender. E aí você não tem aquela vergonha, inclusive, de dizer assim, ai, no meio de todo mundo, né? Você tá numa turma, você não conhece ninguém, um monte de gente. Aí o professor faz o seguinte: alguém tem alguma pergunta? E você cheio de pergunta, você fica assim, ai, será que eu pergunto? Ai, mas é muito feio, mas essa pergunta é muito boba, eu nem vou perguntar. E aí o que acontece? Você não tira a dúvida. Ou você faz assim, se ele me vê que eu quero fazer eu pergunto, senão não. Então, você tira até mesmo essa insegurança de perguntar, de saber se você vai ser respondido. Até isso você fica tranquilo. Porque também isso é dado de uma maneira que você pode estar perguntando e reperguntando e vendo a pergunta, às vezes, até de outras pessoas que é muito similar à sua. Entende? Porque a maioria tende a ter as mesmas dúvidas. E isso é legal? É, porque você percebe que você não é um ET, né? Que você é normal, como as outras pessoas. Então, gente, o passo a passo que eu quero que você, inclusive, escreva agora é que como que você vai saber se vai funcionar para você? Primeiramente, você tem que ser da área da saúde, principalmente da área de educação física ou então de fisioterapia. Essas duas áreas são as duas áreas que podem dar a aula de Pilates para criança, tá? Eu já fiz uma aula sobre isso explicando, mas tem que ser essas duas áreas. Vânia, sou massoterapeuta, Vânia, sou enfermeiro, Vânia, eu sou da área da saúde, mas eu não tenho educação física ou fisioterapia, não pode dar aula de Pilates para criança, tá? Não é porque eu não quero, não é porque eu acho bonito, é porque existe uma ordem, existe algo que embasa isso, principalmente do Pilates, e os órgãos realmente regulamentaram isso, CREF e CREFITO realmente avaliam e analisam. Então, você precisa ser profissional de educação física ou fisioterapia para dar a aula. Não quer dizer que você possa montar algo com isso, tá? Então, para dar aula, tem que ser profissional da área de fisioterapia ou educação física. Segundo ponto, você precisa querer. Você precisa realmente ter força de querer aquilo para você. Porque se você não quiser, não adianta eu querer que você queira, né? Não adianta. Você tem que querer. E para você ter uma ideia, o querer é a força, é uma das maiores forças que você pode ter. Quando a gente quer algo, a gente faz o que precisa para ter aquilo. Não é mesmo? Quando a gente embesta, eu digo, né? Quando mulher embesta algo na cabeça, ou que ela decide alguma coisa, e eu falo das mulheres, porque eu sou uma delas, né? A gente faz o que pode para ter aquilo que a gente quer. Então, se você quer, você já tem mais um ponto, tá? Vai colocando os pontos ali, para você saber se vai funcionar para você. Então, se você é da área, um ponto. Se você quer aquilo, e você realmente já está decidido, não, eu quero isso, eu quero trabalhar com Pilates para criança, eu quero aumentar o meu faturamento, eu quero trabalhar menos e ganhar mais, eu quero ter mais tempo com a minha família, eu quero poder viajar, eu quero me realizar, eu quero isso para mim. Então, se você quer, é um ponto, porque você quer isso. Agora, se você não quer trabalhar com criança, se você não quer trabalhar menos, se você não quer ganhar mais, aí não é para você. Então, não bota ponto nenhum, tá? Então, se você não quer, não adianta, tá bom? Outro ponto, o terceiro ponto, tá? Estar disposto a fazer o que precisa ser feito. O que é fazer o que precisa ser feito? Você vai precisar implementar o que eu vou estar te dizendo. Você vai precisar botar em prática. Você vai precisar assistir o que eu vou estar ensinando. Você vai precisar praticar as coisas que vão ser ensinadas.
E aí, se você não tem disponibilidade, se você não está com vontade de fazer isso, por mais que eu diga, pessoal, assista o módulo 1, faça o resumo do módulo 1, que você não fizer, você não vai subir, você não vai agregar, você não vai aprender. Então, você tem que estar disposto a fazer o que precisa ser feito. Imaginem, eu quero realmente. Agora a gente está chegando na metade do verão, né? Praticamente, estamos quase na reta final. Mas eu estava ainda querendo emagrecer 5 quilos. Eu só consegui 3. Qual é a minha disposição de realmente querer perder os outros 3? O que eu estou fazendo? Eu realmente estou fazendo atividade física? Eu realmente estou diminuindo a alimentação? Quando você se dá conta dessas coisas, de você realmente fazer o que precisa ser feito, pagar o preço para ter aquilo, você, inclusive, entende. Se eu pagar o preço, se eu fizer o que tem que ser feito, vai funcionar para mim. Qualquer nutricionista, qualquer pessoa que te oriente, inclusive você como profissional de fisioterapia ou profissional de educação física, que orientou o seu aluno ou o seu paciente a fazer tal coisa, se ele não fizer, não vai resolver. Aquilo que você falou para que iria resolver, não resolve. Porque se você diz para a pessoa, tem uma lesão, e você diz para ela, olha só, você chega em casa, você bota gelo 3 vezes por dia, porque vai ajudar a realmente diminuir a inflamação. Se a pessoa não fizer e ela, em vez de botar gelo, botar calor, o que vai acontecer? Vai ser inverso. Então, você tem que estar disposto a pagar o preço daquilo que você quer. Então, se você quer melhorar como uma pessoa, ela tem que fazer o que você está dizendo. Se você quer alcançar aquilo que você almejou, de que aquilo que realmente o Pilates for Kids proporciona, você tem que pagar o preço daquilo. Entende? Então, você tem que estar disposto a isso, para que realmente você alcance aquilo. Quarto, é você ter a decisão. Eu estou decidido do que eu quero isso para mim. O momento que você entra na decisão do que você quer, aí é checkmate. Por quê, gente? Porque quando você decide, não tem o que faça você parar de fazer aquilo que você acredita, gente. A decisão, ela é o que faz o 80-20 da situação. Quando você diz, eu não aguento mais isso, você decidiu que você não aguenta mais aquilo. Quando você decide, eu não quero mais isso para minha vida, você tomou uma decisão. Quando você decide, eu quero isso para mim, você tomou uma decisão. E quando você toma uma decisão, aí a coisa realmente vai ir por algum rumo. Quando você decide, eu não quero mais trabalhar em tal lugar, o que você decidiu? Que você agora vai buscar outra coisa. Não quer dizer que você agora largou tudo, mas já está na sua cabeça de que eu preciso de um plano para sair daquilo. Eu preciso de um plano para realmente não precisar mais me submeter a fazer coisas que eu não quero mais fazer. Eu enxerguei coisas que eu não tinha visto. Eu vi possibilidades novas. Eu vi possibilidades do quanto o mercado mudou, do quanto a tecnologia está aqui, do quanto uma metodologia adequada para a criança tem tanto potencial. Eu decidi que eu não quero mais trabalhar como eu trabalhava, eu quero trabalhar com criança, eu quero fazer pilates com criança, porque tem mais a oportunidade, tem mais nichos de mercado, tem menos concorrência, tem menos pessoas no momento, está sendo muito mais bem pago. Você decide isso. E quando você decide, você tem que tomar os outros passos anteriores. Entende, gente? Que isso é primordial, gente. Você não pode ficar, será? Mas será? Será que eu vou para a esquerda ou será que eu vou para a direita? Eu não sei, mas vocês já viram alguma pessoa? Eu já vi essa cena, já aconteceu, eu já vi. Sabe quando você vem por uma estrada, tá? Você vem num caminho. E aí chega um momento que a estrada ela faz uma bifurcação, né? Ou você vai pela direita ou você vai pela esquerda. Eu vou botar ao contrário para vocês, tá? Eu já vi pessoas estar parado no meio do canteiro. Eu já vi essa cena. O que me diz essa pessoa? Que essa pessoa é uma pessoa muito, muito insegura.
porque ela, inclusive, não conseguiu tomar uma decisão naquele momento. Ela não conseguiu decidir, ou vou para a direita, ou eu vou para a esquerda. E é isso que você tem que decidir. Você não pode ficar parado no meio do trevo. Você não pode parar no meio da rodovia. Porque o que acontece? Se você parar no meio da rodovia, vem os outros carros e te carregam junto. Então, na vida é assim. Você não pode parar no meio. Você tem que decidir. Ou eu vou, ou eu não vou. Ou eu realmente sigo nesse caminho, ou eu não vou. Se você não sabe antes, não é na hora que você vai dizer, vou me atirar por esse lado. Você tem que preparar esse caminho, você tem que ter clareza, você tem que saber por quê, você tem que ter isso dentro de você. O aquecimento da jornada, ela veio te mostrando tudo isso. É como se eu estivesse dizendo, no quilômetro tal você tem que pegar a direita, no quilômetro tal você tem... Eu venho dizendo para você que está me acompanhando e quem daqui a pouco, Vânia, mas eu cheguei hoje aqui, eu não sei o que é. Então, calma, que dia 26, terça-feira, vai começar a jornada. E lá também você vai ter um caminho. Lá você vai enxergar esse caminho. Lá você vai ver por onde você deve ir. E por que isso realmente tem essa potência. E aí você vai decidir se realmente você está preparado. E se você entendeu se realmente o Pilates for Kids vai funcionar para você. Porque você preencheu esses requisitos. Quando você preenche os requisitos que eu te falei, que são ser profissional da área, tanto de educação física ou de fisioterapia, querer isso para você, estar disposto a pagar o que precisa, estar decidido a querer isso, não tem como dar errado, gente. Não tem como. Porque você vai fazer o passo a passo. É como você fazer um bolo. Se você não tiver a receita, você não faz o bolo. Agora, se você tem a receita e, inclusive, tem os ingredientes e lá embaixo está escrito modo de preparo. O que é o modo de preparo? É um método. Quando a pessoa te diz, olha só, o segredo desse bolo para ele funcionar, para ele crescer, para ele ficar fofinho e realmente ficar saboroso, é você colocar primeiro, os ingredientes moles e líquidos, e depois colocar os sólidos. Vai fazer diferença? Vai! Porque se você misturar tudo de qualquer jeito, não vai funcionar. Se você, inclusive, não sei se vocês cozinham, mas eu já fiz bolo na minha vida, inclusive, se você colocar a farinha e o fermento no início, não funciona o bolo. Por quê? Porque o fermento não pode ser batido. Então, você entende que as coisas funcionam desde que você siga o passo a passo, desde que você se comprometa, desde que você faça a sua parte. E eu não estou dizendo para você que é fácil, que é tranquilo. É de boa, fica tranquilo, fica tranquilo. Não, não é fácil, porque se fosse fácil, todo mundo faria. Se fosse fácil, todo mundo estaria ensinando Pilates para criança. Se fosse fácil, todo mundo, vou começar a dar aula para criança e deu. Mas não é assim. Precisa ter o quê? Um método. Precisa ter o quê? A receita. Precisa saber o quê? O que vem no começo, o que vem depois e o toque final. Então, você tem que entender que as coisas para funcionar vai depender de você, sim. Da grande maioria vai depender de você estar disposto a fazer a sua parte. Mas tem que existir o outro lado também. Tem que existir a segurança de que se você... eu estou comprometido, eu estou fazendo a minha parte, mas e se eu tiver dúvida, eu vou ter essas dúvidas respondidas? Vai ter. Se eu não souber por onde ir, Vânia, tu vai me ajudar? Com certeza. Vânia, se eu não souber quanto cobrar, tu me diz quanto que eu devo cobrar? Digo. Inclusive, eu digo até quanto que você não deve se rebaixar. Inclusive, aluno meu do P4K, olha que bonitinha minha camisa nova. Aluno meu do P4K, eu não aceito que vá lá e faça de qualquer jeito. Eu não aceito que não se valorize, inclusive. Porque se você não se valorizar, não é as pessoas que vão te valorizar, é você que tem que se valorizar. E é aí que as coisas começam a acontecer. E é aí o fermento do bolo.
É você estar preparado, é você estar seguro, é você sentir que você pode, é você ter certeza de que você vai fazer a sua parte e vai estar funcionando para você também. E é aí que você tem a clareza e você tem a segurança de saber, inclusive, funcionou para mim também. É você ver alunos como a Roberta, como a Tati, como a Dani, como a Priscila, como a Maria, como, enfim, tantos alunos, que inclusive alguns deles me falam, ou tantos outros eu nem sei o que está acontecendo na vida deles, porque eles vieram, pegaram o conhecimento, aplicaram e estão tendo seus resultados. Agora, eles conseguiram, elas conseguiram. Quando, gente, um ou mais consegue, é a prova viva de que se eles conseguiram, se a Vânia, que tinha tudo para dar errado, conseguiu, você também consegue. Que a Vânia estava lá no fim do Brasil, lá no final do Rio Grande do Sul. Tinha filha pequena, não tinha dinheiro, não tinha apoio do esposo. E tinha todas as dificuldades e todos os problemas para realmente não fazer nada e fez e conseguiu, porque você não vai conseguir. Desde que você queira. É possível. E pode sim, e vai sim mudar a sua vida. E a minha maior gratificação, gente, o que eu mais me motivo a acordar todos os dias às 6 horas da manhã, inclusive em noites que às vezes foi difícil, em que eu tive que acordar, em que as minhas filhas choraram, em que eu tive que ir lá na cama dela, em que eu queria estar dormindo até mais. Sabe o que me motiva a acordar todos os dias? As pessoas que me mandam a resposta. Vânia, muito obrigado por ter compartilhado o teu conhecimento. Tu mudou a minha vida. Isso é o meu ânimo, isso é a minha energia, isso é o que me faz acordar todos os dias. Porque não tem mais gratificação de você ter a sensação e o dever cumprido de ter ajudado outras pessoas. Porque o mundo, ele tem a conspiração. Eu não sei se você já ouviu falar isso, mas a conspiração é o quê? Tudo que você faz de bom, ela volta para você. E tudo que você faz de ruim, ela também volta para você. Então, sempre pense de que tudo que você está fazendo volta para você. Então, eu jamais vou estar aqui mentindo para vocês, porque isso voltaria para mim. E eu não quero ter isso na minha vida. E eu não quero arcar com consequências para mim e para minha família que não sejam só consequências boas, só consequências felizes, só sentimentos bons de pessoas que foram mudadas, de pessoas que enxergaram coisas, que viram suas vidas ser transformadas. Que em plena pandemia, gente, em plena pandemia, onde fechou tudo, a única salvação, a única ferramenta da pessoa foi pegar o que ela aprendeu com o P4K e implementar. E ela teve a resposta. E ela realmente passou os piores momentos da vida dela porque ela tinha algo seguro. Porque a pessoa vinha e ela assistia, ela estava comprometida em fazer a parte dela. Ela estava decidida de que ia fazer a parte dela e ia dar certo, e tanto ia quanto deu, quanto mudou a realidade dela. Então, gente, eu tô dizendo para vocês que não é só algo, bonito de falar. Eu não só falo, como eu mostro às pessoas. E quem realmente quer, faz. Quem não quer, vai dar desculpa. E tudo bem, gente, e tudo bem. Eu, inclusive, não quero qualquer tipo de aluno, eu não quero qualquer profissional aqui que vem me encher o saco ainda, que não faz a parte dele e vem me encher o saco. Eu quero pessoas que estejam comprometidas a entender que o P4K transforma a sua vida e transforma a vida das crianças que estão ao seu redor. Ele não é só uma maneira de você ganhar bem, mas ele é uma maneira de você fazer o bem. Você faz o bem, você gera o bem, você entra no conceito de estar fazendo a sua parcela de contribuição no mundo. E quando você faz o bem retorna a você, gente. Lá no início, quando eu entendi isso,
Eu ficava pensando, poxa, eu não posso ficar para mim esse conhecimento onde eu levo para algumas crianças, algumas centenas de crianças aqui, para minhas filhas, sabendo que tem quantos milhões de crianças no Brasil? E que a gente pode levar para as famílias uma tranquilidade de saber que os seus filhos vão crescer saudáveis. Nós não podemos parar. Você não pode guardar esse conhecimento sabendo que você pode mudar a vida de alguém. E que eu tô falando, gente, não é baboseira, gente, é muito importante. Se a gente quer mudar o futuro, aonde que a gente começa? Na criança, gente, a gente começa. Desde que a gente entenda isso, a gente às vezes tem algumas reclamações, porque o Brasil não vai mudar, porque isso, que já está corrompido, porque a educação, e o que você está fazendo para mudar isso? Qual é a tua parcela? Vânia, mas eu não vou mudar tudo, mas se cada um pensar que pode fazer a sua pequena contribuição, que vai mudar lá no fundo, ou lá daqui 10, 15 anos, é uma luz, gente. Se você colocar, inclusive, numa pesquisa agora, você bota lá, segundo a Organização Mundial da Saúde, quantas pessoas têm problema de coluna ou vão ter. Pasmem, que vocês vão ver lá um índice entre 80 a 90% da população mundial teve, tem ou terá problemas na coluna. O que isso te diz? O que isso te diz? Com o cenário que a gente está hoje, com as coisas como estão hoje, se nada for feito, o que você acha que vai acontecer? Vai melhorar os problemas das costas das pessoas? Vai melhorar os problemas? Vai melhorar, gente? Vocês acham que vai melhorar se nada for feito? Bem pelo contrário, vai piorar muito. E vai ser 100% das pessoas com dores. E é isso que a gente quer? Uma população doente? Onde a cidade está se minando de farmácia? Porque as pessoas querem o quê? Tomar só remédio e não entendem a importância de cuidar antes. E é nosso dever. Se a gente não consegue mais educar os pais, nós podemos educar as crianças. E nós podemos mudar uma geração. E quando eu digo para vocês que a minha meta e a meta das pessoas que estão comigo é sim fazer a nossa parcela para mudar uma geração, eu sei que a gente pode. Eu sei que você pode. E quando a gente une forças, a gente tem muito mais força do que a gente imagina. As pessoas se juntaram, e se você não se deu conta ainda, e tiraram um presidente. Porque a força da população é muito forte. Só que, às vezes, a gente não acredita na força que a gente tem. E é isso que você tem que entender. Que você pode ser pouco, mas quando juntada a várias outras, ela se torna grandiosa. Ela se torna ainda mais valorizada. Agora, você tem que entender que você tem que fazer a sua parte, que você tem que querer, que você tem que estar disposto, que você vai ter que, sim, fazer a sua parcela. Que não é dormindo até as 10 horas da manhã que a sua vida vai mudar. Não é sempre fazendo as mesmas coisas e reclamando que vai mudar. Mas você decidir que você quer mudar, que você não quer mais daquele jeito, ou que você quer entrar num outro caminho. Mas você tem que decidir. Quando eu decidi que eu ia fazer o máximo para ajudar mais pessoas, eu decidi. E tem dias que eu não tenho vontade? Tem. Mas é nesses dias que eu digo assim, eu decidi e eu vou cumprir. É nos dias que eu não durmo bem e que de manhã, quando toca o despertador às 6 horas, eu penso assim, que eu fui me inventar? E na mesma hora vem assim, Vânia, se tu quer as coisas diferentes, tu tem que começar a fazer e mostrar as coisas diferentes. Não é só falando, mas é mostrando, porque falar todo mundo fala, agora fazer poucos fazem. Mostrar menos ainda. Então é por isso que eu tenho certeza de que funciona para você. Desde que você cumpra com os requisitos que eu falei. Vocês entenderam? Cumpra com os requisitos. E isso não é só para o P4K, gente. Isso é para a tua vida. Toda vez que você decidir algo, você tem que entender que esses passos têm que ser tomados. E você vai ter que tomar decisões na sua vida. Sempre.
Sempre, porque essas decisões vão mudar a realidade sua e da sua família. O momento que você trabalha o dia inteiro, o momento que você trabalha o dia inteiro, alguém está deixando de ter a tua presença. O momento que você decide fazer o que muitas vezes você não gostaria, mas que você decidiu fazer, alguém arca com as consequências. Ou a sua saúde, ou a sua família, ou os seus filhos. Alguém arca com essa consequência. Agora, quando você decide, e você decide, não, eu quero ter algo melhor para mim, para minha família, e é por isso que eu vou decidir isso, alguém também colhe os benefícios de você tomar uma decisão. E eu realmente te aconselho que você converse com a sua família, que você fale com o seu cônjuge, que você fale com os seus filhos, que você, inclusive, diga para eles: olha, pode ser que no início vai ser mais difícil, mas eu te garanto que depois vai ser mais fácil. E é assim que você vai ter qualidade de vida, é assim que você vai ter tempo com a sua família, com quem você mais ama, que você realmente vai ter prazer em fazer algo diferente e ser reconhecido por isso. Agora, você tem que ter a sua parcela de decisão. E está chegando o momento de você decidir algumas coisas. Está chegando, mas você tem que ter isso muito claro dentro de você, porque vai exigir a sua parcela, vai inclusive exigir a sua contribuição do quanto você está empenhado em fazer a mudança na sua vida. Quanto você está disposto a fazer aquilo? Quanto você vai botar de energia? Quanto você vai investir? Porque é aí que as coisas vão estar acontecendo. Quando você decide e quando você coloca que aquilo é a sua missão a partir de agora. E você vai lá e faz. E vai lá e faz. E não é um dia e dois, é vários dias. É até terminar. É até conter resultado. É até realmente ter decidido que eu não volto atrás. Não volte atrás, gente. Não volte atrás. Bota uma meta na sua cabeça e vai. Não olha para trás. Não olha. Bota algo na sua frente e diz: eu quero isso para mim. E caminha. Caminha. É isso que faz as pessoas terem sucesso na vida, conseguirem ter resultados. Qualquer atleta de alto índice, qualquer campeão mundial, qualquer campeão olímpico, ele botou uma meta na vida dele e ele caminhou. E não quis dizer que foi fácil, não quis dizer que ele não teve que realmente se esforçar, não quer dizer que ele vai só ter uma vida boa, mas ele vai alcançar aquilo que ele quer. E você tem que entender isso. Porque você já é um campeão, você já ganhou. É só você que não entendeu ainda. E quer um motivo de que você já ganhou? Quando você nasceu, você já ganhou. Você foi o espermatozoide mais rápido de milhões. Então, se você tem o sentimento de, eu sou um derrotado, eu nunca consigo, você já tem algo a se apoiar de que você já é um campeão. Se você realmente tinha isso, pare e tenha certeza de que se você não é porque você não quer. É porque você não tem isso claro na sua cabeça. E é assim que pensa. Gente, eu fui atleta. Eu fui atleta. E ser atleta é não desistir, mesmo que doa, mesmo que caia, mesmo que tenha vontade, é não desistir. E quando você tem isso dentro da sua cabeça, quando você não desiste, não tem quem te tire dali. Não tem como você não conseguir, porque você não desiste. Você cai, você levanta, você cai, você levanta, até o momento que você não cai mais. A criança aprende a caminhar assim. E é assim na vida. Só que a grande maioria das pessoas, no primeiro tombo, elas ficam lá estateladas no chão e nunca mais levantam. E é isso que decide os campeões e os campeões dos não campeões, dos perdedores, dos segundos lugares, dos terceiros lugares. É isso que decide. Então, gente, se você tem dúvida se vai funcionar para você, é realmente você analisar o jeito que você realmente está disposto a ter os resultados. Está nas tuas mãos. Eu vou fazer a minha parcela.
Inclusive, eu já venho fazendo a minha parcela. Estou comprometida a cada ano mais a fazer a minha parte, a entregar cada vez mais, a ensinar cada vez mais. A quem já é meus alunos realmente sabe o quanto eu me dedico, o quanto eu respondo, o quanto eu faço, o quanto eu tento, da melhor forma possível, fazer o meu melhor por vocês. Agora, não adianta só uma parcela fazer. As duas têm que fazer. E aí, realmente, as coisas vão estar acontecendo. Eu sou a maior incentivadora de todos que realmente, eu tentei, ainda não deu, vai de novo. Eu fui numa escola, ela me disse que não, vai em outra. Eu comecei num lugar e não deu certo, comece em outro. Veio umas crianças, eu fiz, só uma ficou. Ótimo, já é um resultado conquistado. Valorize as pequenas conquistas. E aí você vai ter mais. E é com essa frase que eu quero que você realmente terminar a nossa live de hoje. A nossa aula de hoje, eu realmente fico muito feliz de poder estar aqui compartilhando essa minha vivência, essa minha visão e esse meu aprendizado durante esse tempo que eu venho realmente dedicando a vocês e dedicando às pessoas que querem mudar a sua realidade com o método P4K. Não é fácil. Escreve aí, gente. Não é fácil, mas é possível. Não é fácil, não vai ser fácil, mas é possível. Então, para você que realmente quer, leve essa frase, não só no momento de hoje, mas para a sua vida. Que tudo na vida não é fácil, mas tudo é possível, desde que você faça a sua parte. Tá bom, gente? Um bom dia para vocês. Que vocês possam levar essa frase para vocês, que vocês possam realmente analisar tudo que a gente conversou aqui.